casamento acabou e como você agora pode lidar com essa situação difícil, com essa dor e ao mesmo tempo ajudar seus filhos. Esse aqui é o nosso café com a vida. Vamos tomar um café com a vida para que a gente possa lidar com essa situação desafiadora? Então, uma boa noite, um excelente feriado. Eu vou pedir para você vir com o coração aberto, porque eu vou falar muitas coisas aqui profundas que pode mexer com você, mas não tome pro pessoal, né? A ideia aqui é que você feche esse ciclo de dor, libere seus filhos, até porque tem muita vida para ser vivida após um relacionamento. Então, eu vou ler algo aqui sobre o que Bert Helling, o pai das constelações familiares, fala sobre isso. Olha o que ele fala. O que fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam por que vocês se separaram? Sabe qual é a resposta? Bert fala pra gente falar assim, ó. Isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas vamos continuar sendo seus pais. E aí, geralmente após um divórcio, o filho é entregue a um dos pais, né? Geralmente a mãe. E o outro dá um suporte. Só que a criança, ela não deve escolher com quem ela vai ficar. Isso é muito peso para ela. E aí ele fala assim, ó. Os pais devem combinar entre si com quem ficarão os filhos. Então, dizer para os filhos o que vai acontecer. Mesmo que os filhos protestem contra isso. Eles vão se sentir livres e satisfeitos porque não precisam decidir entre os pais. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro que ninguém casa para se separar. Essa é a grande... Você casou para construir uma família, né? E você queria que desse certo, mas não deu. E agora você tá aí, vivendo a sua separação com o seu filho e você vai precisar lidar com isso. Porque, no geral, a gente comete um erro muito grave, que é colocar os nossos filhos no meio da confusão da separação. E tem um detalhe aqui, né? Muitas vezes, dentro do relacionamento, muitas mães fazem isso, sabia? Elas usam os filhos como escudo, já dentro do relacionamento, que dirá quando ele acaba. Então, o que você precisa entender? Que o seu casamento acabou. Se você hoje está separada e vive brigando com o ex, existem muitos conflitos ainda, o que isso está contando para você? Que esse conflito não é da agora, que você já vivia um conflito dentro daquele casamento e devido a muitas brigas, né, ele acabou se dissolvendo. E brigas nos relacionamentos quer dizer o quê? Um casamento infantil. Então, era um casamento infantil que nasceu uma criança ali e esse casamento acabou e a briga não pode continuar. Então, o que a gente vai fazer, Rose? A gente vai se tornar adulto. Alguém vai ter que decidir ser adulto desse pós-relacionamento para que a criança não sofra mais do que ela está sofrendo. Porque toda criança quer os pais juntos. Então, o filho, ele não pode ser o seu problema. O filho não pode ser o seu terapeuta, o seu confidente. Ele não pode ser o seu juiz. Isso é muito pesado. O filho precisa ser o quê? Filho, para que ele possa seguir a vida dele, apesar dos pais estarem separados. Então, uma criança e um adolescente não tem condições de tomar partido. Isso é muita dor, sabe? É você pegar a sua dor e colocar para essa criança, né? O que você tem que entender? Que a escolha desse homem e a escolha dessa mulher foi sua, né? E desse relacionamento nasceu um filho, que é um presente de Deus para você. E agora o casamento acabou. Você vai precisar adultecer, que geralmente as relações, quando acabam de muitos conflitos, são relacionamentos infantis. Por que é perigoso você colocar o seu filho no meio de tudo isso? Porque ele não vai conseguir ser inteiro. Porque a relação de marido e mulher, ela consegue ser dissolvida, mas de pai e filho, não. E aí eu vou trazer aqui uma outra fala que eu achei muito interessante de Bert Helling. Olha o que ele fala aqui para nós sobre esse assunto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui.
O que a gente precisa passar para os nossos filhos quando vive uma separação e tem muitas brigas? Você vai precisar trabalhar suas feridas, porque você vai precisar dizer para o seu filho assim: eu amo, presta atenção, isso aqui é ouro se você quiser ajudar seu filho. Eu amo o seu pai em você. E aí o filho se torna inteiro. Por quê? O filho é 50% pai e 50% mãe. Se você exclui esse pai, né? Ou exclui essa mãe, o seu filho não se torna inteiro. Então, o efeito é incrível quando você começa a sair dessa disputa, dessa guerra, e começa a trabalhar de forma sincera com seu filho e dizer para ele: eu amo seu pai em você. Você pode falar: eu amei muito seu pai, né? Foi muito bom os momentos que eu tive com ele. Ser sincera, né? E trabalhar essa raiva que não vem, porque a raiva que você sente desse relacionamento não é do filho, não é desse homem, é da sua infância que você trouxe para o seu relacionamento, encontrou uma outra pessoa ferida, esse relacionamento acabou e quem está recebendo essa conta? O seu filho. Então, geralmente, os homens, eles são... O que Bert Hellinger ele fala assim, ó? Geralmente, os homens são os mais desprezados pelas mulheres. Com isso, aumenta o caso de vícios. Por quê? Vícios é a punição do seu filho com você por você não ter deixado ele amar o pai. E o que eu tô falando isso aqui? Porque Bert Hellinger diz para nós, nos aconselha que no geral seria melhor que a criança ficasse com um dos pais que esteja com uma estabilidade emocional mais confiável. Geralmente são os homens, porque os homens dificilmente colocam os filhos contra a mãe. Esse papel, na grande porcentagem, é das mulheres, porque a raiva, as mulheres são mais raivosas, né? Não estou aqui protegendo os homens, gente. Eu estou convidando você, mulher, né, que tem esse papel fundamental de autorizar o seu filho a amar o pai, porque o pai é o primeiro estranho, a olhar para esse lugar. Aí ele tem uma outra fala aqui que eu achei muito interessante também. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. O vício, portanto, é a vingança da criança contra sua mãe, pelo fato de ter impedido de tomar o pai. Então você percebe a responsabilidade que você carrega. Claro que eu não estou aqui para que você se sinta culpada, né? Ah, Rose, meu filho cresceu, eu não fiz isso, agora é com ele. Agora ele vai ter que ser adulto, tomar pai e mãe, fazer terapia e sair desse lugar. A gente está falando aqui para os filhos que ainda são crianças, são adolescentes, você ainda pode recuperar isso, dá tempo. Se você decidir sair desse lugar, adultecer. Porque quando você coloca o filho no meio de tudo isso, você quer vingar esse homem usando o filho, quem é atingido é a criança. E aí a criança vai precisar suprir essa falta de alguma maneira, né? E geralmente é os vícios, né? Os vícios estão ligados diretamente ao pai, à falta do pai. Então, o que você tem que pensar? Por que eu continuo brigando? Você continua, só mudou a forma de brigar, né? Você brigava dentro do relacionamento, aí se separou por causa da quantidade de brigas, aí continua brigando. Entende? Que só mudou o jeito de brigar? E a criança fica ali sem entender nada. Ué, se separaram, agora continuam brigando. Então, o que você tem que fazer? Separar o que é seu, separar o que é desse homem, o que é da sua ferida infantil, e separar o que é do casal e o que é do filho. E não deixar o seu filho se meter em assunto de adulto. Ó, isso aqui não é pra você. Esse assunto é meu e do seu pai. Nós vamos resolver. Corta a criança de assunto de adulto. Esse é o papel do pai e da mãe. Ah, mas quem é que vai fazer? Aquele que tiver mais adulto. Talvez você que esteja aqui escutando essa live, esse papel tá sendo entregue para você. Porque se for uma filha mulher, a falta desse pai, essa ausência, esse vazio,
que ela vai fazer? Ela no futuro ela vai usar muitas vezes a sexualidade como meio de se conectar com os homens. Ela vai aceitar muito pouco, ela vai se sentir muito desprotegida, então ela vai querer migalhas de amor. E os homens geralmente são inseguros, né? Não conseguem se desenvolver no trabalho, vem os vícios, né? Pornografia, bebida e por aí vai. E são meninos, então eles não vão conseguir tratar uma mulher com carinho. Porque se ele sente raiva da mãe por a mãe não autorizar ele a amar o pai, ele vai ter raiva dessa mãe. Quem que ele vai jogar essa raiva? Na esposa no futuro. Então você percebe o tipo de homem, de mulher que você está criando para a próxima geração, né? É isso que vai acontecer. E eu sei que é isso que você não quer. Então, a única maneira, porque você não pode ser capaz de dar para o seu filho uma família funcional, tradicional, tem o pai, a mãe ali, cada um ocupando seus papéis, porque os dois vieram com muitas dores por relacionamento. Então agora que você seja capaz de autorizar que seu filho seja inteiro, que você entenda que toda essa raiva que você sente dele não é dele, sabe? É da sua história infantil que você trouxe para o relacionamento e ele também. Seu filho, ele precisa de quê? Ele precisa de pais emocionalmente presentes, não é de pais perfeitos. Uma outra ilusão que você não pode cair nesse laço é achar que você vai dar conta sozinha, que você vai né? Que você vai criar o seu filho sozinha, que você vai ocupar o lugar do homem, da mulher. Sai dessa ilusão. Você vai conseguir muito mal, se você se esforçar muito, terapeuticamente falando, ocupar o seu lugar de mãe. Agora, o do pai você nunca vai conseguir. Ah, Rose, mas ele é ausente, ele não liga pro filho, ele não quer saber, ele não quis ter filho. Deixa seu filho tomar o pai real. Deixa ele sentir a dor do pai real para ele. Isso é cura pro seu filho. E saia desse lugar de disputa, né? De quem dá mais, né? De quem cuida mais. Aqui não é uma questão de uma empresa, né, de sócios, cada um tem que dar 50%. Se você dá 70%, geralmente somos nós mulheres que ficamos com os filhos, né? E quem fica com o filho fica mais sobrecarregada. Tá tudo bem. Aceita a sua designação, foi uma escolha sua, até porque foi você que escolheu esse pai para o seu filho. E você vai ter que sentir essa dor, porque essa dor está relacionada ao seu pai. Há dores lá infantis que você passou e que esse homem está fazendo você sentir, que você pega tudo isso e dá para o seu filho que é criança. Você vai destruir o seu filho. Porque ele já está sofrendo, né? Então, uma coisa muito importante é que os filhos não podem ficar apreensivos, né? Meus pais vão se encontrar, meu pai vai vir aqui, será que eles vão brigar? Não, você tem que sair desse lugar. Você tem que dar um basta nisso. Sabe? Seu filho tem que ficar tranquilo em saber que você vai encontrar com o pai dele e não vai ter briga. Mesmo que o outro queira brigar com você, você vai ter que sair da guerra, entregar as armas. Alguém tem que ser adulto. Porque quando você vai indo para esse lugar de adulto, o outro também vai, né? Então vai pensando sobre isso. Tá fazendo sentido? Né? Porque não vai adiantar você falar, ela é louca, ela não deixa eu ver a criança, né? Ela bota a criança contra mim. Gente, isso acontece. Então você busca os seus direitos na justiça, né? Para proteger o seu filho. Porque, entenda, se são um relacionamento infantil que acabou e lá na separação alguém tá usando o filho para te punir, quem tá usando o filho para punir você? A criança da mãe ou do homem. Entendeu? Não é o adulto. Então você não vai deixar a criança mais tomar conta. Você vai entender que você precisa fazer algo pelo seu filho. Então você vai buscar o direito na justiça, você vai preservar o direito do seu filho judicialmente, se for o caso. Não, eu quero ver meu filho, eu quero cuidar do meu filho. Independente se a mulher é louca ou se o homem é ausente, não importa. Aqui é a criança que a gente está olhando.
Porque quando você respeita o pai dessa criança, você tá decidindo, autorizando que o seu filho seja inteiro. E aí, lembra que o pai é o primeiro estranho que a criança vai conhecer? Então, o seu filho vai conseguir se relacionar de forma saudável, de forma com o pé no chão, sem a fantasia, né? Porque a mãe é a fantasia e o pai é o mundo real. Então, se você não autoriza isso, o seu filho vai ficar na fantasia e vai suprir todo esse vazio com vícios, para punir você. Agora eu vou ler uma outra coisa, outra parte que eu achei bem interessante, que eu separei aqui, que Bert Helling fala, deixa eu ver se eu acho aqui, tá. Aí tá falando sobre a raiva feminina, né? A raiva funciona como defesa contra o amor. Em vez de expressar meu amor, fico com raiva das pessoas que amo. Essa raiva surge na infância, em consequência da interrupção de um movimento afetivo. E aí, essa raiva surgiu na infância e no mundo adulto, né? Esse homem ou essa mulher veio se relacionar com você e trouxe para você as mesmas dores que fazia você se sentir com raiva lá na infância. E aí vem as brigas, vem, né, as guerras, e esse relacionamento acaba. Só que as brigas continuam de maneira diferente. Mas da onde que vem? Da infância. É para esse lugar que eu tô querendo te levar. Ai, Rose, mas eu não consigo sair da raiva, ele me irrita muito, ela me irrita muito. Vai buscar terapia para tratar a sua ferida infantil. Eu sou prova viva de que é possível você sair dessa raiva, é possível você lidar com o outro e tirar seu filho de jogo. Agora você tem que querer muito, né? E por que não só o seu filho é beneficiado, você também é beneficiada. Você ganha saúde, você ganha vida, você constrói relacionamentos melhores com você, com seu filho, com as pessoas em sua volta e quem sabe, futuramente, um novo amor, né? Porque para ter um amor diferente dessa turbulência que você viveu, você vai precisar curar suas feridas infantis. Então vamos lá. Tem outra questão. Eu não tenho contato com meu filho, já passou anos, ele tá na adolescência. E aí você vê aquele vazio, né? Aquela distância que existe. Gente, a melhor coisa, a coisa mais importante que um filho quer escutar de um pai é: eu sinto muito, me perdoa, eu errei com você. Então, não importa a idade que seu filho tem. Se você fizer isso, você pode resgatar um tempo perdido. Não o tempo perdido, mas você pode resgatar uma oportunidade de construir algo novo com essa criança, com esse adolescente, ou com esse filho que já está grande. A partir do momento que você toma a iniciativa como pai, como mãe: eu errei com você, eu não deixei você amar o seu pai, eu não deixei você tomar o seu pai, eu descontei a raiva que eu tinha do seu pai, eu queria punir ele e usei você de forma inconsciente. Agora que eu tô tomando essa consciência, eu gostaria que você me perdoasse, eu sinto muito, eu quero ter uma oportunidade de resgatar com você, de construir com você uma nova jornada. Então cabe a você, o adulto. Mas a minha mãe fala de você, tá tudo bem, o assunto com a sua mãe eu resolvo com ela. O meu pai fala de você, o assunto eu resolvo com seu pai, não é com você. Tira seu filho sempre do meio. Alguém tem que fazer isso. Quem? Quem tiver mais maduro emocionalmente e quem tiver decidido a sair desse lugar. Alguém tem que adultecer. Há duas crianças se relacionando e tiveram mais uma criança. E estão ferindo essa criança para no futuro ferir outras crianças. Percebe que o ciclo nunca se fecha? Alguém tem que falar: isso vai acabar, gente. Tem que acabar. Por quê? Porque o filho é um presente do Criador, né? É um presente que ele te deu e que o mínimo que você pode oferecer para esse filho é que ele seja inteiro. Agora, com essa guerra toda, o seu filho criando essa ansiedade, o seu filho sofrendo pelo seu sofrimento, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é 2.
autorizando ele a amar o pai ou a mãe e sendo feliz. Se sendo feliz, seu filho vai ser feliz, porque ele aprende, né, pelo comportamento. Agora, eu autorizo você a amar o seu pai, eu vejo seu pai em você, o que isso quer dizer? Isso tem que vir do coração, né? Isso tem que ser sincero. Uma vez eu falava isso pra minha filha, ela era novinha. Ela falava assim, mãe, você fala isso porque eu escuto a sua professora te ensinar que tem que deixar os filhos amarem o pai. Mas não vem do coração. E aquilo assim, chegou como uma bomba pra mim, né? Porque era verdade, eu tava com muita raiva ainda. E eu fui trabalhar as minhas questões infantis, porque lembra, a raiva vem lá da infância, não vem da agora, né? Então, eu sei que tem muita dor, né? Quando se termina um relacionamento, mas essa dor não é do relacionamento, essa dor é infantil. Os relacionamentos podem ser dissolvidos desde que você feche o ciclo, só que não tem como separar pai e mãe de uma criança. E quando você obriga o filho a tomar um partido, né, o filho vai ficar pela metade. E ele vai preencher essa metade com o quê? Com depressão, com ansiedade, com compulsões, com vícios, né? E eu sei que não é isso que você quer. Então, trabalhe as suas questões para que seu filho possa ser livre. Não tente achar que você vai dar conta sozinha. Então, é muito pesado, ele não ajuda, ela não ajuda, não importa. Aqui não é medindo quem faz mais. Sempre alguém vai fazer um pouco mais do que o outro. Mas tudo bem, foi a sua escolha, né? Você escolheu casar, você escolheu ter esse filho. Então, seja um adulto, assuma a sua responsabilidade para com essa criança. Por quê? Porque tudo passa, né? Passou para mim, a raiva passou, minha filha já tá grande, o seu vai estar também. E se você achou que errou nesse aspecto, vai lá e corrige, né? Como eu disse aqui, vai lá e diga pro seu filho, eu sinto muito, né? Eu deixei você se envolver nesses assuntos. Não deixa seu filho ser seu confidente. Vai conversar com uma amiga, com um amigo, vai para terapia. Mas filhos não podem ser confidentes dos seus problemas de adulto. Por quê? Porque ele foi feito da metade do pai e metade da mãe. Se você fala mal da mãe, ele tem que escolher. Se você fala mal do pai, ele tem que escolher. Então ele fica confuso. Um adulto vai querer ser um adulto confuso. Sem contar, né? Lembra que quando você, mãe, não deixa o seu filho amar o pai, ele vai ter raiva de você. E a raiva ele vai descontar com os vícios. Imagine como que ele vai tratar a esposa dele, porque ele vai descontar nessa mulher que ele vai se casar toda a raiva que ele sente de você. Então a gente tem uma grande responsabilidade sobre a criação dos filhos. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, eu sei que muita coisa não é justa, eu sei que a divisão nunca é igual, nunca é 50% para cada um, eu sei que sempre um sai no prejuízo, com as demandas bem maiores, só que a questão aqui não é sobre isso. A questão aqui é sobre uma criança, um adolescente, que está envolvida em um problema de adulto e que ela tem que ser protegida. Porque ela já está lidando com a dor da separação dos pais. Isso dói demais. Toda criança quer ver os pais juntos. E se você continuar guerreando, meu pai vai vir aqui, a criança fica ansiosa, será que minha mãe vai brigar com ele? Você vai deixar essa criança com muitos problemas emocionais no futuro. Por conta de quê? Das suas questões infantis que você não soube resolver na infância, trouxe para o casamento acabou e empurrou para o seu filho. Agora eu vou ler uma outra coisa aqui que eu achei muito interessante. Eu separei vários pontos, deixa eu ver se eu acho aqui. Beth Helling fala assim, o que acontece é que a mulher dificilmente distingue entre si mesma e seus filhos, porque o filho foi feito da gente, então é a simbiose que a gente fala. Quem corta essa simbiose é o homem, mas se a mulher for muito masculina, se ela for muito raivosa, ela não deixa o homem fazer esse corte que é saudável para a criança. Então, por que a criança, durante alguns anos, ela não entende quem é ela e quem é a mãe. Para ela, tudo é uma coisa só. Por isso que quando a mãe sofre dentro de um relacionamento,
a criança também sofre, né? Só de ela escutar o sofrimento da mãe, ela está sofrendo, porque para ela tudo é uma coisa só. Então, o homem já faz essa distinção, a não ser quando está muito doente. Por isso, é junto do pai que as crianças estão mais seguras em sua individualidade. Então, é o pai que autoriza a criança a construir a sua identidade, a cortar essa simbiose com a mãe para construir a sua identidade no mundo real, porque o pai é o mundo real. Já percebeu quando o pai leva a criança para a pracinha, a criança vem ralada, machucada, suja, perde brinquedo, é o mundo real. A mãe não, a mãe tá ali segurando para a criança vir intacta para casa. É o mundo da fantasia, que faz parte do desenvolvimento. Mas você percebe que você nunca vai conseguir suprir esses dois mundos, mesmo sendo uma mãe solo, mesmo esse pai sendo ausente. Olha, vou dizer para você, o que eu tenho de clientes minhas que não conhecem o pai, adultas, cheias de problemas no casamento, porque não conhece o pai. E quando elas vão perguntar para a mãe fica com raiva. Entendeu? Elas não querem falar para as filhas quem é o pai, percebe? Negam a paternidade para a criança. Então são mulheres com 40 e poucos anos, que são minhas clientes, que estão enfrentando problemas seríssimos dentro do casamento por conta disso aí, da paternidade. Porque elas foram se relacionar com homens meninos. Estão enfrentando muitos problemas porque foram buscar o pai, né? Aceitam migalhas, aceitam pouco. Porque se você não tem pai, entendeu? Você não sabe o que você merece, o que você pode receber. O pai vai te ensinar o que é o amor, o que é o amor de um homem. Olha, isso aqui que eu tô fazendo por você, eu tô ensinando pra você o que você pode receber de um homem. Agora, entende? Se a mãe não deixa nem você conhecer esse pai, do que você vai ser capaz? Então, muitos casamentos hoje são destruídos. A razão principal é essa, né? A falta da pessoa ser inteira. Se você não é inteira, você vai infantil pro seu casamento. Tá fazendo sentido, gente? Muito forte nessa live. Tem muitos conteúdos profundos. Agora tem uma outra parte aqui que eu quero ler. Agora você vai ter que tomar uma decisão, né? Dentro de você, daquilo que você quer fazer. E lembrando que não é sobre as tarefas, né? Não tô tirando aqui, eu mesmo passei por isso. As demandas, né? Muitas vezes sempre um sai no prejuízo. E eu também não estou dizendo aqui, mas o outro não deixa, o outro, chego lá, é muita confusão. Seja o adulto dessa relação para que você possa dar para o seu filho o mínimo, que é deixar ele ser inteiro. Então, não deixe a mãe do seu filho se meter no amor que você tem por obrigação pelo Criador de dar para esse filho. E a mesma coisa os homens, né? Os homens e as mulheres. Não deixem. Quem é o mais saudável dos dois? Alguém vai ter que tomar a decisão de pegar esse problema e falar assim, não, deixa isso aqui que eu vou resolver. Entendeu? Vai para a justiça, porque a alienação parental é crime. Você não pode usar o seu filho contra esse homem. Mas ele faz isso. Não foi esse homem que você escolheu para ser o pai do seu filho? Então, quem foi que escolheu? Então, assuma a sua responsabilidade. Eu escolhi esse homem. E agora eu tô aqui, sozinha, tendo que dar conta de tantas coisas. Mas eu preciso autorizar o meu filho a amar esse homem. Eu preciso tomar esse homem dentro de mim. Uma coisa que ajuda muito é você resgatar quando você conheceu esse homem, que você viu coisas boas nele. Então, começa a trazer para você as coisas boas. Agora, o que vai te ajudar? Não vai ajudar você a ficar reclamando, se fazendo de vítima. Alguém tem que ser adulto. E aqui pode ser tanto o homem quanto a mulher. O que você pode fazer? Chorar. Chorar você pode. Chorar, você pode pedir ajuda, né, de amigos, de rede de apoio. Uma coisa importantíssima, se você se separou e continua com essa guerra com o pai do seu filho ou com a mãe do seu filho,
busque terapia. Para quê? Para você adultecer, curar suas feridas emocionais e sair desse campo de batalha. Quem vai se beneficiar? O seu filho, porque ele vai ser inteiro. Não aceite o seu filho falar mal do pai ou da mãe. Quando vier falar, você fala assim: esse assunto não é para você. Não te autorizo você a falar assim do seu pai ou falar assim da sua mãe. Ah, minha mãe falou isso de você. Aí você fala assim: olha, eu não te autorizo você a fazer isso. Não se mete de assunto meu com a sua mãe. Tem que cortar o filho, sabe? Tem que cortar mesmo, bem bonitinho, botar ele no lugar dele de pequeno e autorizar, né? Só que para você poder autorizar de forma sincera, essa raiva precisa sair. Então você vai precisar curar suas feridas infantis, porque as suas feridas infantis destruiu o seu casamento, vai destruir o emocional do seu filho, que futuramente vai destruir o casamento dele e a vida do seu neto. Percebe que vai passando de geração para geração. Então, que você decida sair desse lugar. O filho não precisa de pais perfeitos, porque ninguém é perfeito. Então, assuma seu erro. Chega pro seu filho agora e fala assim: olha, eu peço perdão, eu errei com você, eu fiquei um tempo ausente, né? Eu tive uns problemas com seu pai, uns problemas com a sua mãe, não sei. Mas eu tô aqui para reconhecer que eu deixei isso tomar conta de mim, isso não é o caso, isso não é para você, isso não é da sua conta, eu tô aqui como sua pai, sua mãe e quero me aproximar de você, né? Eu sinto muito, eu te amo e você não deveria tomar partido de certas coisas, mas estamos aqui. E vai dando espaços para resgatar tudo que uma criança quer e um adolescente quer, é escutar no olho: eu sinto muito, eu errei com você. Experimenta fazer isso com seu filho para você ver e começa a cortar, sabe? E quando você estiver com seu filho ou com a sua filha, não fique perguntando pelo pai dele ou pela mãe dele. O que tá fazendo? Não, age normal. Puder falar bem, você fala. Puder ajudar, você ajuda, entendeu? Por quê? Porque se o filho sentir ansiedade de que os pais vão se encontrar, imagine como é que vai ser no mundo adulto. E lembrando aqui, né? Por isso que eu tô repetindo. Os vício está relacionado à falta do pai. Mas é uma maneira da criança vingar a mãe. Tipo assim, você não deixou amar o meu pai, então eu vou fazer isso aqui pra te punir. Entendeu? Então, o que faltou no seu casamento? O que tá faltando agora? Não é amor, né? É ordem. Porque para ter amor tem que ter ordem. O amor é como se fosse esse líquido, esse café. E essa xícara contém esse café. Agora, se eu quebrar essa xícara, eu perco todo esse café. A mesma coisa é o amor. Se o amor não tem ordem, ele se perde, né? Porque, no geral, a gente se casa amando, querendo ficar, querendo que dê certo, mas a gente casa sem ordem, fora do nosso lugar. E aí, a coisa dá errada, né? Porque a gente traz muitas dores infantis. Você vai ter que parar e pensar. Vou deixar uma pergunta aqui para você poder refletir. O que esse homem que você se relacionou ou que essa mulher que você se relacionou conta sobre você? Trouxe da sua infância para você? É essa resposta que você vai ter que descobrir, né? Para que você possa sair desse lugar de guerra. Então, separe o homem que você escolheu para casar ou a mulher do pai ou a mãe do seu filho. Ah, porque essa pessoa me irrita muito. Lembre-se, não é uma disputa. A separação já aconteceu, já está machucando muito vocês dois. Já existe muita dor aí para ser vista, porque toda separação abre muitos portais de dores da infância, dores de abuso, de morte, de abandono, de rejeição, tantas coisas que não foram vistas, que como se tivesse aberto um tampão assim. Então, busque ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda. E qual é a solução? Olha o que fala aqui.
Bert Helling fala assim, ó, quero lhe contar um segredo. A compreensão só funciona quando eu olho para a solução. Presta atenção, quem olha para o problema ganha uma visão muito estreita e fica aprisionado. Enquanto observa os detalhes, tudo lhe escapa. Quem olha para a solução sempre tem o todo diante dos olhos. Então vê em algum lugar a saída. Logo que a vê, parte imediatamente para ela. Tudo mais ele pode esquecer, pois não precisa mais disso. Lindo, né? Então, eu espero que você saia dessa live aqui olhando não para o problema que você está enfrentando, mas para a solução. Porque aqui fala que quando você olha para o problema, a sua visão fica estreita, você fica aprisionado. E fica preso mesmo. Eu conheço pessoas que estão décadas presas dentro de um relacionamento que já acabou, ó. Mas a pessoa continua casado com o ex ou com a ex, entendeu? Porque tá ali, em guerra, usando os filhos, em disputa, não entende que toda essa dor que tá sentindo está relacionada à sua dor infantil, que você precisa olhar. E que o fim do seu casamento veio para te mostrar isso. É uma pena que ele precisou acabar para te mostrar isso. Mas, pelo menos que seja para você poder se curar, né? Agora, quem olha para a solução sempre enxerga o todo adiante dos seus olhos e enxerga a saída. E logo tudo perde sentido. Então, eu desejo que você olhe para a solução. Tire seus filhos no meio de tudo isso. Chore, busque ajuda, adulteça, se responsabilize. Tudo que você está vivendo foi suas escolhas de forma inconsciente ou consciente. Foi você que escolheu. Você pode estar repetindo padrões, né? Que vem lá da sua família. Então, que termine em você. Que você olhe para esse fim desse relacionamento que está doendo muito, essa raiva, e fala: o que eu posso aprender com isso? O que isso conta sobre mim? Como é que eu posso crescer como homem ou como mulher? Para que você possa construir outros relacionamentos mais saudáveis. Porque que acontece? Às vezes você substitui uma pessoa pela outra e continua se machucando, ou substitui pelos vícios. Ou seja, todo mundo fica preso, né? Então, eu fiz um desenhozinho aqui, ó. Olha o que eu vou fazer para você poder... Porque o inconsciente trabalha com imagem, né? Então, quando você... Ó, meu desenho lindo! Me fala. Quando você nega que a sua filha tome o pai, conheça o pai, eu tenho muita cliente que não conhece o pai, o que você faz com ela, ó? Você faz isso aqui, ó. Você divide ela no meio. Tá vendo? A sua filha só é isso aqui. Como é que só com isso aqui ela vai conseguir lidar com esse mundo, né? Ser uma adulta. E o seu filho? Se for homem, a mesma... Ah, meu desenho maravilhoso, gente. Fala. Ó. Esse aqui que você faz com o seu filho, ó. Entendeu? Aí a gente vê aí muitas metades andando pelo caminho, né? Muitos homens e mulheres pela metade, achando que vai encontrar a sua outra metade dentro de um relacionamento, e aí o negócio dá ruim, porque casamento é de pessoas inteiras, e inteiro de pai e de mãe. Então, eu espero que essa live possa trazer um despertar para você. Eu sei que é um desafio, principalmente para aquele que ficou com a sobrecarga do filho, mas isso não quer dizer que o outro não está sofrendo. E que você decida ser o adulto, que você pegue todas as sugestões que eu trouxe aqui, né? E coloque em prática, porque você vai ver, a vida fica muito mais leve, sabia? Muito mais leve. Minha vida ficou muito mais leve quando eu decidi sair da guerra. Mas eu já tinha decidido desde sempre, né? Porque quando meu relacionamento acabou, eu falei, eu vou sair da guerra. Não vou ficar nessa guerra. E fui buscar ajuda terapêutica e continuo buscando. E eu desejo que você também busque, né? Se você não tá dando conta sozinha, busque
ajuda terapêutica para lidar com as suas questões infantis, para você amadurecer, para você lidar com esse homem que te irrita, que tira a sua paz, ou essa mulher, para que você proteja seu filho. Porque quando você sai de cena e realmente decide não guerrear mais, o outro vai perdendo força. E aí daqui a pouco você muda fora, você muda dentro, fora muda também. E eu posso dizer isso pra você por experiência própria, tá bom? Um beijo pra vocês, compartilhe essa live, porque eu sei que tem muitas mulheres passando por isso, homens também. E busque ajuda. Precisando, me mande uma mensagem. Beijo, gente. Bom feriado, bom finalzinho de feriado pra vocês.